Olá, tudo bem? Diante da repercussão do último vídeo sobre a Lara, eu resolvi gravar com termos mais técnicos, explicando alguns pormenores que estão públicos. Eu adianto mais uma vez que eu não tive, como obviamente eu não terei acesso aos autos, e tudo que eu falar nesse vídeo com base nas informações que ela mesma tem divulgado no perfil dela no Instagram, ok? Contextualizando, se você chegou aqui agora, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Carolina Santos, eu sou advogada aqui no estado de Goiás, atuo na vara de família e sucessões, e na semana passada eu gravei um vídeo sobre um caso que houve inúmeras variantes em termos jurídicos e teve repercussão porque é um caso de alguns milhões, envolvendo uma nutricionista, que é a Lara Nesteruk, e o seu ex-marido, que é o Dr. Neto Dourado, que era médico. Antes de mais nada, qual que é o ponto desse caso? Eles não eram casados e ela não tinha qualquer documento jurídico que oficializasse a união estável que ela tinha com ele. Mas ela deu entrevista. Mas eles moravam Juntos, não interessa. Uma coisa é o mundo dos fatos, outra coisa é o mundo jurídico. E quando a gente fala de fraude, na hora do divórcio, na hora do pega pra capar, o que importa é o que você tem na mão. Então, primeira coisa, o que a Lara vai ter que fazer para começar a brincadeira? E eu tô fazendo essa análise aqui porque o caso dela é interessante no sentido de que você que está numa situação parecida possa ter ciência do que pode acontecer. Porque muita gente acha que união estável é igualzinho a casamento e não é. Ainda que o regime de bens aplicado seja, na maior parte das vezes, o da comunhão parcial, os efeitos práticos da união estável não são iguais a de você ter um casamento. E quando você se submete a estar em uma união estável, você tem que ter ciência disso. Por exemplo, a Lara não tinha união estável reconhecida em cartório. Se ela engravida e ele, o marido, sofre um acidente durante a gravidez e morre, ela não conseguiria chegar no cartório e indicar o nome de uma pessoa para fazer o registro do filho. Então, algumas coisas a gente precisa se resguardar, e quando a gente fala de milhões, como no caso dela, entendo que ela tinha um nível de confiança muito grande no marido, e eu acredito que as pessoas têm que ter essa confiança, mas se ela tinha um casamento conturbado, se ela foi descobrindo traições ao longo do tempo, havia indícios que aquela união poderia terminar. Como é que chama esse processo? Ela vai ter que entrar com reconhecimento e a dissolução dessa união estável. Aqui, qual é o ponto? Reconhecimento. O juiz vai ter que delimitar qual que é o marco inicial da união estável dela. Por quê? É a partir do início da união estável que começam os reflexos patrimoniais. E a partir do término da união estável, isso também gera reflexo patrimonial. E é isso que a Lara vai ter que conseguir delimitar nesse processo. Delimitou? A partir disso, como ela não tinha nada documentado, a esse período será aplicado o regime da comunhão parcial de bens. É o que a gente fala que é o meio a meio para cada um de tudo. Aqui começam os pormenores dessa comunhão parcial. Definimos o regime de bens. Qual regime? Comunhão parcial de bens. Quais bens? Aqui a gente tem imóveis, a gente tem empresas, tem ações, direitos autorais sobre produtos digitais. Eu não faço a menor ideia de qual seria o valuation de um produto digital de assinatura recorrente que ela tem, que é o arquivo, por exemplo. Então, esse é um caso, não sei se vocês chegaram a pensar nisso, esse é um caso interessante da gente parar para pensar. E outra coisa que eu vi também, outro ponto que é importante salientar, o casamento, a união dos dois termina, mas o que põe fim à participação dele nas empresas dela e a participação dela também nas empresas dele, ainda que nos percentuais, mas dentro dos percentuais, meio a meio para cada um, é a dissolução da sociedade empresária, que ela não ocorre no mesmo tempo da dissolução da união estável. Então, a gente tem que pensar que são figuras jurídicas, são pessoas distintas. Uma coisa é eu com a minha união e outra coisa é a minha empresa. Então, é essa empresa que ela provavelmente já deve ter corrido para dissolver e para encerrar. Para quê?
para cessar a participação societária do neto nas empresas dela, porque uma coisa é dissolver casamento, outra coisa é a empresa. No vídeo anterior, eu comentei que ela comentou sobre fraude nas empresas. Ele ainda deve estar tendo participação no arquivo, porque ele era sócio do arquivo. Então, como se comprovada a fraude, pode fazer uma reserva dessa recorrência do arquivo para ser compensada na fraude, né? Porque eu comentei no vídeo anterior que ele já havia gastado, ele já havia sumido com algum patrimônio. Como a gente está falando de muito, dá para fazer reserva disso. E eu estou trazendo isso para cá, para que caso você tenha alguém que tenha empresa, leque de problemas que uma união estável pode gerar. Outro ponto aqui que eu acho muito importante que a gente entenda. Clara comunicou no Stories que ela estava impedida de entrar no consultório que era dela, que ela pagava, que ela administrava, que ela construiu, que ela fez tudo. Por que que isso está sendo possível? A Lara tinha um CNPJ, salvo engano, em 2017. Depois desse período, ela mudou de endereço. Ela não informou nesse CNPJ a alteração de endereço. Salvo engano, em 2019 ou 2020, o neto constituiu um CNPJ novo e colocou o irmão dele para ser sócio dele e colocou como endereço o consultório que a Lara tinha montado. Ou seja, em termos fáticos, quem era a Lara nesse mundo aqui dessa empresa? Só a companheira do neto. Ela não figurou no quadro societário, então o consultório que ela montou, que ela administrou e que ela pagava, ficou, em termos jurídicos, ela não tinha qualquer participação. Por isso é que o neto trocou ela fala que trocou a fechadura e que ela acabou sendo impedida. Porque aqui a gente via a Lara como sócia, mas em termos jurídicos ela era só a companheira do neto, mas ela não figurava nessa empresa. Então, em termos jurídicos, ele poderia ter feito isso. É injusto, é imoral, é sacana, mas ele estava amparado pela legalidade. E aí tem um vídeo do arquivo, eu vou tentar localizar, vou deixar ele aqui, que ela fala que ela só tirou objetos pessoais e que não atrapalhariam a funcionalidade do consultório. Por que ela fala isso? Porque o artigo 1659 do Código Civil fala sobre os bens que não se comunicam na comunhão parcial. Porque a gente às vezes pensa que, é tudo. Não, mas tem algumas coisas que não entram. E aqui é um ponto também que é importante salientar. Se a Lara tivesse começado uma união estável, vamos supor, lá em 2018, 2019, mas ela já tinha muito dinheiro antes. Dava para compensar isso aqui? Dava. Ela teria que ter registro desses bens e aqui se dá o nome de subrogação, que é um nome jurídico para essa compensação. Por exemplo, eu me casaria hoje, vamos supor, só que eu já tenho um patrimônio de R$1 milhão constituído. E aí eu me desfaço desse patrimônio de R$1 milhão para comprar uma outra casa que vale R$1,2 milhão. O que entra na partilha? 200 mil, porque 1 milhão eu já tinha. Isso aqui é o Instituto da Subrogação, que seria possível ser aplicado ao caso da Lara, caso ela tivesse essa documentação. Só que se a gente for fazer uma cronologia da Lara, se a gente for pegar vários vídeos que a Lara participa, dá pra gente entender que ela só começa a ganhar dinheiro e a guardar dinheiro depois de 2018. Aqui eu vou deixar um trecho dela com o Bruno Perini, em que ela explica que ela torrou o primeiro 1 milhão e que ela só começou a guardar dinheiro depois de conversar com ele. Sobrar, você pensava assim, vou poupar, vou investir em alguma coisa? De jeito nenhum. Inclusive é uma história que eu gosto muito, né? Que a gente, estávamos eu, Malu e Bruno, a gente estava gravando o curso online e a gente foi almoçar juntos. E daí a gente tá almoçando juntos assim, e aí a gente já tinha intimidade, né? Os três conversando, e aí a gente falando de negócios e de dinheiro e tudo mais, e aí Bruno e Malu viram pra mim e disseram assim, Lara, a gente tem um bolão aqui entre a gente sobre quanto que você tem guardado. E a gente vai falar aqui quanto que a gente acha, cada um acha uma coisa, e você diz quem que ganhou. E eu lembro que Bruno falou alguma coisa entre R$200 mil, Malu falou alguma coisa entre R$350 mil,
E eu lembro do meu choque quando eles falaram isso, porque naquele dia eu tinha R$2.200 guardados numa poupança. Então, aquilo foi um choque tão grande pra mim. Já faturava super bem. Eu né? faturava muito já. E aquilo, assim, foi um choque pra mim, porque naquela hora me foi muito nítido, assim, nossa, eu devia estar guardando. Nossa, eu nem sabia disso. Eu já fiz o curso do Bruno Perini, vou deixar salvo aqui nos cards. Então, assim, pra gente pensar em termos cronológicos, dá pra gente entender com base nas entrevistas que a Lara dava, ok? Fazer um exposed do ex-marido. Eu falei isso no outro vídeo e eu reitero. Para quem está passando por um processo de divórcio, não tome o caso da Lara como exemplo. Não sei se todo mundo aqui já passou pela experiência de dissolver um casamento, uma união estável, se alguém já participou de uma audiência. Mais que a modernidade queira nos fazer crer que o casamento é balela, que é só terminar, é só lavou tá novo. Para quem já passou por um processo de divórcio, para quem participa de audiências de divórcio, vocês não têm noção do quanto são audiências tristes, do quanto são audiências pesadas, pesadas para o advogado, pesadas para o Ministério Público, difícil, é sofrido. Quando você dissolve uma união, é um papel colado. Você tira, sai os dois aqui detonado, amassado, e leva um tempo para que você se refaça. Então, só dissolver, só ter o problema na sua casa, já é problema demais para você ir para uma rede social e despejar coisa. Eu sempre vou orientar no sentido de não fazer isso. Eu acho que quanto mais você dá munição para as pessoas darem palpite na sua vida, e isso acaba acontecendo, você recebe uma carga de palpite ruim muito desnecessária. E em caso de divórcio, todo mundo acha que entende, todo mundo acha que sabe de partilha, quando a pessoa não é nem da área. Então, assim, eu até recebi um comentário de uma seguidora falando que não, tem gente que aguenta o rojão. Beleza, é claro que tem gente que aguenta. Só que a maior parte das pessoas sofre num divórcio, sofre numa dissolução. Você terminar um casamento já é uma coisa sofrida. Um casamento com filho é outra. Mais sofrido ainda. Um casamento com empresa é problema para anos, entende? Então, assim, eu reitero o que eu disse no vídeo anterior. Não faça exposed. Recebi outra pergunta também. O fato da Lara, o fato de divulgar áudios, ajuda no processo? Não, não ajuda. O que te ajuda no processo? Instruir o seu processo com o que você quer que seja visto, com o que você quer que seja analisado. O juiz não vai ficar na sua rede social vendo a repercussão do seu caso. E até porque o juiz vai ter que se ater às provas. Então não adianta isso. A traição do neto gera dever de indenização? Bom, eu já tinha falado sobre traição no casamento, vou deixar o vídeo linkado aqui nos cards. E no caso da união estável e no caso do casamento, os deveres que os cônjuges, que os companheiros têm entre si são divergentes. A união estável requer o dever de lealdade e não de fidelidade. Ainda assim, em alguns casos, o STJ entende que se houver infidelidade, essa infidelidade gera o dever de indenizar. No caso da Lara, quem a princípio jogou isso para a rede social foi ela. Só que a gente não sabe se no particular isso já tinha ocorrido, se a Lara já tinha sido exposta, se ele falou dela em algum círculo social, e essa informação a gente não tem. Via de regra, a traição não influencia na partilha de bens. Agora, no caso concreto, o juiz pode analisar e caso tenha havido um dano moral, isso pode ser cobrado e pode haver indenização disso, ok? Quais outras análises o juiz pode fazer num caso concreto? Aqui eu tenho que evocar a Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha. Lá no seu artigo 7º, ela elenca 5 possibilidades de violência, que são elas: violência física, violência psicológica, violência moral, violência patrimonial e violência sexual.
O que normalmente surge dúvida é qual a diferença entre a violência psicológica e a violência moral. A violência psicológica atinge o âmago dos conviventes. É o que acontece em casa, em 4 paredes. E você consegue comprovar isso nos autos por meio de provas, prints, conversas de WhatsApp, gravações. E a violência moral é o que acontece no âmbito externo. É o que você consegue comprovar caso haja calúnia, difamação. E esses nomes que eu tô dizendo aqui, eles não são sinônimos, tá? Tem gente que usa isso como se eles fossem iguais e não são. Bom, pessoal, que eu tenha conseguido trazer provocações jurídicas sem ficar falando juridiquês. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Se inscreve, deixa o like. Recomenda o vídeo, compartilha com quem você sabe que pode estar passando por um caso parecido. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.